Olá, estamos aqui no estúdio Pode Voar, trazendo mais informações sobre alçadas de voo. Eu sempre coloco no início das gravações que o Pode Voar ele foi criado para trazer conteúdos motivacionais que inspirem pessoas a alçarem seus voos com coragem, com dedicação, sem medo, enfim. E hoje nós temos um momento aqui muito especial. Nós estamos com a Yara Mendes. Ela é especialista em terapias manuais e estética integrativa. Ela veio de um lugar bem distante. Ela vai falar um pouquinho, vai se apresentar e falar um pouquinho aqui para nós, um pouquinho dela, né, Yara? Sim. Seja bem-vinda no Pode Voar. Obrigada. É uma satisfação. Você veio de Fortaleza, né? Para fazer alguns trabalhos aqui no Sul. E aí a gente soube dessa tua vinda e fez o convite para te vir agraciar com a tua presença e o teu conteúdo aqui com a gente. Fica à vontade, Yara. Tá, obrigada, Elisete. Estou muito feliz de estar aqui participando. Quando a gente conversou e você me falou o nome do programa, eu fiquei apaixonada, porque eu super me identifiquei com o Pode Voar, com o contexto da história, com toda a trajetória que você me contou um pouquinho, de como começou o Pode Voar. Então, assim, fiquei muito lisonjeada de estar participando aqui com você. Para mim é um privilégio de estar conhecendo São Francisco, né? São Chico, como carinhosamente todo mundo chama. Verdade. Agora eu estou entendendo o porquê dessa intimidade de São Chico, porque a cidade realmente acolhe, as pessoas são muito queridas. E Fortaleza também é uma cidade acolhedora, maravilhosa, mas a oportunidade de estar aqui faz toda a diferença na minha vida, na minha carreira profissional e com certeza na minha vida pessoal como ser humano, para me engrandecer e poder aprender mais. E dentro da minha trajetória, né, como você estava me perguntando, eu vim da administração de empresas, sou formada em administração e fui para a área da saúde, me formei em estética, dentro da área da estética integrativa, onde faz uma conscientização de você se auto ver a sua imagem, se amar, de cuidar de dentro para fora do seu corpo. Fui conhecendo as massagens, as terapias manuais e fui estudar a fisioterapia, que foi uma parte onde eu disse assim, não, vou ver onde vai dar. E aí me apaixonei pela fisioterapia, eu estou concluindo o curso. E dentro dessa minha trajetória de atender minhas pacientes, minhas clientes, eu fui identificando que várias pessoas existiam dores do corpo, mas que essas dores estavam associadas a traumas, as dores não somente físicas, mas também as dores da alma. E dentro dessa trajetória de 5 anos, eu venho estudando as doenças que são psicossomáticas, que somatizam as dores do corpo. E criei um método de massagem que se chama Sinergia, que trabalha toda a integralidade do corpo, desde o corpo, a mente, a parte física, orgânica, mas também a parte de energia, de como trabalhar a sua autoestima, o seu valor próprio, sempre integrado com outros profissionais dentro da área da saúde. Que maravilha, né? Eu fico feliz quando tu fala que São Francisco é uma cidade acolhedora, porque nós aqui na entrada da avenida nós temos uma cuia bem grande de chimarrão. Sim. Então a ideia dessa cuia é oferecer o primeiro chimarrão para quem chega de fora para visitar a cidade, porque nós aqui, os serranos, a gente não oferece um cafezinho somente, porque o nosso café é um cafezão, um café da tarde, com bolo, com frios, com salgados, enfim, né? E o chimarrão, então, é a nossa hospitalidade. Sim. E a gente fica feliz quando as pessoas vêm, então a gente acolhe. E é normal também as pessoas estarem, vocês que vêm de fora, no caso, estarem caminhando na avenida, né, olhando os movimentos, monumentos, e as pessoas cumprimentarem como se conhecessem há muito tempo. É uma cidade muito gostosa, muito carinhosa. Então, seja bem-vinda, né? Obrigada mesmo. E estamos aqui também te acolhendo, né? Porque eu acho, assim, que o mundo é uma troca, a Sim. vida é uma troca. Sim. E nós estamos oferecendo esse espaço, essa hospitalidade,
esse nosso momento de interação e integração, né? Para que tu possa trazer as tuas experiências e, de alguma forma, as pessoas que estão nos assistindo possam também usufruir, olhar, absorver de alguma forma e depois, futuramente, até puxar um contato, né? E é assim que tudo começa. Então, o podcast é uma ideia de divulgar não só para a cidade, mas para todas as pessoas que tenham interesse em ouvir, né? Sim, sim. Yara, eu vou te fazer uma colocação, né? Que tu já fez uma abordagem do teu trabalho. Assim, você falou muito em energias, né? Sim. Como isso aí, eu não sei se é porque está em alta, ou se porque também eu estou buscando, né, essa parte de energia. E como é fantástico depois que as pessoas descobrem que a energia faz toda a diferença na vida das pessoas. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Hoje eu estava conversando justamente sobre isso, de manhã quando eu acordei, e mentalizando, vendo, olhando o espaço. Eu tô ali na pousada da Sandra, Recanto da Mata, onde é bem imerso à natureza, e você já acorda e vê os pássaros, toda a criação. E quando a gente para pensar e mentalizar que nós estamos conectados com a Terra, com todo o universo, e que nós somos toda essa conexão, que a gente começa a ver o quanto nós precisamos um dos outros para sobreviver, que a existência da raça humana, ela está muito ligada às conexões, a gente começa a entender um pouquinho, a falar sobre a energia do nosso corpo. Desde a nossa ligação, nós somos um ser que nascemos de um outro ser, onde a gente vem conectado através do cordão umbilical, e aquele cordão é cortado, mas aquela energia entre mãe e filho nunca se é desvinculada. Só vão mudando as energias de pessoas para pessoas que a gente vai convivendo. E eu acredito muito, quando a gente estava conversando nos bastidores, que eu digo que os bastidores é onde surgem as melhores conversas. São as conversas mais verdadeiras, né? A gente prepara todo esse momento para poder estar aqui, e antes a gente tem toda essa conexão. E aí vem surgindo as pessoas que vão se conectando ao nosso propósito de vida. Porque eu acredito que nós estamos aqui com um grande propósito. E muitas pessoas estão vivendo meio perdidas, sem conexão, sem saber o que fazer. Eu digo isso porque eu tenho 2 filhos, e o meu filho de 16 anos, a gente já tá na fase da adolescência, a gente tem uma conversa muito aberta, e ele sempre diz: mãe, será que eu vou fazer isso? Acontece muito nessa faixa etária da adolescência, onde acontecem os conflitos, de não saber qual é o meu propósito. E hoje muitas pessoas ainda estão tentando se encontrar aqui, né, na sua existência, na sua vida familiar e no trabalho mesmo, de como propósito de vida, de se conectar com a sua energia, porque quando você faz aquilo que você ama, flui. É natural. Você faz com amor, com leveza, não se torna uma carga, não se torna um peso. É cansativo, porque tudo que a gente faz laboral se torna cansativo, é o nosso corpo, obviamente, mas não se torna um fardo. Verdade. E aí vem aquela questão de você se conectar ao teu propósito, à tua energia, onde você está gastando a tua energia. Será que está alinhada com o teu propósito, com os teus valores? Será que tudo isso que você está fazendo não está te sobrecarregando? Fica aquela questão para você refletir. Aí vem todo o autoconhecimento, que é onde as pessoas hoje, eu vejo muito mais buscando a questão do autoconhecimento, que é tão importante. Porque quando você começa a se conhecer, refletir, raciocinar e dizer assim, se olhar para dentro e pensar: poxa, será que é isso que eu quero? Como você começou a sonhar aqui com esse espaço? Eu quero fazer porque eu sei que tem a possibilidade de dar oportunidade para mais pessoas, que eu sei que eu posso atingir um público maior em outros espaços, em outros países. Verdade. Então, assim, você começou através de uma sementinha. E olha essa sementinha crescendo, olha que lindo. Nossa, para mim é um prazer.
Eu mesma queria comentar isso contigo, né? Que a gente falou no bastidor ali Sim. também, né? Que esse espaço tem a finalidade, né, para motivar pessoas. Porque as redes sociais, hoje em dia, elas tanto facilitam a vida das pessoas, como também tem Sim, o lado tem outro lado, negativo, né? Mas vamos buscar o lado positivo. Sim, Muitas vezes tu estás ali buscando um desafio, tu quer pular um ciclo e tu não tem coragem, e aí tu olha, escuta outras pessoas falando das suas histórias, das suas vidas. Não, mas para lá, eu não estou sozinho. Então eu tenho que também enfrentar esses desafios e modificar a minha situação ou resolver os meus problemas, porque como você mesmo disse aqui no início, né? A missão é individual, sim. os desafios são individuais, mas dependendo da tua energia, as pessoas Vão se vão se conectando, conectando, vão chegando até vão você. chegando até você. Então, eu gostaria que tu também falasse um pouquinho sobre isso. Não sei se tu vai concordar comigo, mas enfim, não é para concordar, é para interagir, né? Sim, O objetivo, né? Mas tu sabe o que que eu enxergo, o que que eu observo, Yara? Que nas gerações, há um tempo atrás, era tudo, levava mais tempo para as pessoas acordarem. Por exemplo, a minha geração já eu acho que é um pouco diferente da tua, não vamos falar de idade aqui, né? Mas a tua e as dos jovens são mais velozes, né? sim, Então, tudo acontece mais rápido. sim, E quando eu falo em energia, é exatamente isso. Para umas pessoas é mais lento, sim, o processo. o processo, né? Para viver o Sim, propósito, o sim, processo é mais lento. E tem outras que já visualizam que quanto mais cedo eu resolver o meu processo, com mais velocidade eu eu chego no meu consigo chegar. propósito. É, Então eu ainda bato nessa tecla da informação de buscar a energia, sim, porque tudo está dentro de nós, eu sim, acredito. sim, E no momento que tu se permite, aí tudo começa a fluir, as sim, pessoas começam a chegar. sim. Veja, Yara, você lá em Fortaleza, Hum, né? Estando aqui hoje no podcast, e olha a contribuição maravilhosa que tu estás dando e que tu pode usar o microfone para falar tudo que tu tem vontade e tudo que tu pode usar de conhecimento para empoderar, encorajar as pessoas que estão nos ouvindo. é. Eu achei muito lindo quando você falou do nome do podcast e você disse assim, mas isso foi presente. E aí eu falo muito isso, né? Eu digo assim, nós temos a possibilidade de ser ponte na vida das outras pessoas para alguém fazer uma travessia. E quando nós somos ponte, nós estamos sendo bênção, canal de energia, canal realmente de realização na vida de outra pessoa. Para eu poder estar aqui hoje, alguém serviu de ponte, né? Alguém chegou primeiro para fazer essa ponte. Verdade. E hoje o mundo, realmente, como você falou, existe um mecanismo onde nós estamos vivendo com 3 gerações diferentes, né? As gerações dos nossos pais, a nossa geração e a geração dos nossos filhos. É uma geração dos nossos pais de um tradicionalismo, de uma geração bem tradicional, de valores, de princípios. A nossa geração onde a gente fica no intermediário dos valores e no contexto do novo, né? Que os nossos filhos vêm com toda essa capacidade, agilidade, com pensamento, raciocínio rápido, que a gente tem que acompanhá-los. E muitas vezes até na criação a gente entra um pouco em conflito, porque a gente chega naquele processo de dizer assim, mas eu fui criada assim, mas hoje eu não preciso mais ter a mesma mentalidade, eu tenho que evoluir, eu tenho que ter os meus valores e princípios, mas eu também preciso olhar para o futuro e entender que agora é uma geração nova e eu tenho que me adaptar. E todo esse contexto de você ficar nesse meio e de você tentar se identificar, de você se conectar com a sua geração de ancestrais, de passado, que eu valorizo muito, porque eu venho de uma base, a minha mãe tem Alzheimer, eu sempre falo isso, que eu não tenho como falar de valores e princípios sem falar da minha mãe.
Eu já cuido dela há 12 anos. Então, assim, eu tenho uma base muito forte da minha mãe e hoje vivo a realidade de dois jovens, né? Um de 11 e 16 anos. Nossa. E assim, a gente vive sempre naquele contexto. E o seu? E o meu, né? E a minha geração, de como fui criada e de como tá tudo novo. E é justamente sobre aquilo que você falou. Algumas pessoas têm um processo mais lento de entender que você precisa evoluir, que você precisa dar um start, acordar e entrar nessa evolução. Cada um tem o seu tempo. Não adianta você querer acelerar o tempo do outro. É você olhar para si e dizer assim, poxa, o que eu tô vivendo agora? Agora é o meu tempo. Eu tava justamente conversando com Cássia, gente, no carro, e eu falando assim, há um ano atrás, onde você tava? Você estava melhor ou pior? Como você se enxerga hoje? Porque eu sempre faço essa reflexão de um ano para o outro, o salto que a gente dá, para que a gente possa ter noção de como a gente está evoluindo. Poxa, será que eu estagnei? Quando a gente fala em procurar fazer um curso, que a gente fala em procurar, é porque a gente está no processo de uma nova caminhada, de uma nova etapa, se conectando a algo novo. Aí o que que acontece? Um ciclo vai se fechando e vai se abrindo um novo ciclo. Você começa a perceber que novas pessoas vão chegando na sua vida. Novas pontes vão sendo formadas, novas travessias vão sendo atravessadas, novos desafios, às vezes cada vez mais difícil. É como se você estivesse num jogo e estivesse subindo de nível, né? E faz parte do processo. E isso é muito bom, porque tem o processo da aprendizagem. Como você fez toda essa sua estrutura? Como você parou, olhou para esse espaço e disse assim, nossa, aqui eu posso colocar isso, aqui eu posso colocar aquilo. Mas antes você teve um processo de visualizar, de sonhar. E dentro disso, o executar. Porque não adianta só ficar sonhando e visualizando. Você também precisa colocar a mão na massa. Sair da tua zona de conforto e dizer assim, arregaçar as mangas e agora está na hora de fazer acontecer. E quando você se movimenta, as coisas começam a fluir. Sabe, Yara, eu tô falando e me passando um filme na minha cabeça. Eu tô aprendendo a manusear melhor a ferramenta do Instagram. E eu observo, assim, que os conteúdos que tu assiste, que tu curte, eles vão colocando, é como Sim. o universo, né? Sim. Tu tem teus pensamentos e o universo vai te trazendo pessoas, situações para concretizar o teu... E o Instagram, ele tem isso, tu curte lá uma piada, vai Sim. vir mais vídeos de piada. Sim. Tu curte um vídeo de motivação, vai vir mais vídeos de motivação. Então, tu falou ali, mas o que tu fez há um ano atrás? Há um ano atrás, eu estava doente, com dores, com um pouco de estresse, ansiedade, muita ansiedade, e não sabia que tinha. Aí, após muitas consultas, muitos exames, que não tinha nada, não constava nada, o médico olhou para mim e disse assim, tá na hora de tu refletir, tá na hora de tu começar a mudar, tá na hora de tu pensar no que tu quer pra tua vida. Tipo assim, eu entendi. Chega um momento na tua vida que tu amadurece e aí quando tu acorda de manhã, claro, primeiro vamos agradecer o amanhecer, né? Assim como a noite também, agradecer o dia bem vivido, né? Mas assim, é um dia a menos que tu tem pra viver. Cada dia que amanhece, quando tu é jovem, né, tu tá buscando a tua alçada, tu vai, né, tu precisa ir, tu tem que construir, tu tem que materializar o teu sonho. Mas chega um momento que tu acorda e tu pensa assim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer de conta, deixar esse dia passar? Ou eu vou usar esse dia para fazer algo diferente, algo que realmente acrescente na minha vida? Foi mais ou menos isso que o médico falou. E aí, então, eu conversei comigo e me dei o prazo de 1 ano para mim me organizar financeiramente e para mim viver o meu propósito. E aí tá a criação do estúdio, né? Então, em 1 ano, eu pensei, o que eu posso fazer com todo esse conteúdo que eu aprendi durante a minha vida, que eu gosto muito de estudar. Eu adoro estudar, tô sempre buscando, né? Nunca
nunca é tarde para a gente buscar Sim. mais conhecimento. E eu pensei, o que que eu vou fazer com toda essa bagagem de conhecimento aí? E aí eu comecei, eu sempre conto essa historinha, vou ser bem rápida. Eu gravava uns videozinhos no Instagram e o Instagram devolvia dizendo: parabéns! 600 visualização, 900 visualização, continue. Aí eu pensei, digo, não, mas eu tenho que dar uma melhorada aqui para gravar os vídeos, né? E foi indo que chegou o estúdio do podcast aqui, do Pode Voar, né? E eu fico muito feliz, assim, que cada dia que amanhece, chegam pessoas novas para a gente trazer conteúdos novos. E eu tenho certeza que pessoas novas também estarão assistindo e vai agregar muito na vida das pessoas. Tu quer falar um pouquinho sobre as dores? Pronto. Você falou, você foi no ponto-chave. Hoje, eu sempre falo, né, que atrás de toda dor, eu sempre falo isso para as minhas clientes, que atrás de toda dor existe uma história. Né? E assim como as minhas clientes, eu também venho de uma história de muitas dores, como todo mundo, porque não existe pessoa sem traumas, por mais que você fosse criado numa redoma, você ainda existiriam dores. E quando você associa essa questão das dores, que são essas justamente que são as mais difíceis de serem interpretadas, de serem analisadas pela medicina, que são as dores da alma, que é essa angústia, que é essa inquietação, Eu vou que ter que cortar, Yara, só um Tá. pouquinho. Então vamos voltar para as dores, então. Vamos lá. Pronto. Desculpe, mas só Tá. porque. Não, tá tranquilo, faz parte. Tá bem. Dentro desse contexto, Elisete, que você tocou justamente sobre as dores, né? E essas dores, justamente, eu sempre falo muito para todas as minhas clientes que toda dor tem uma história. E assim como a história delas, eu também venho de uma história de dor, porque não tem como você cuidar da outra pessoa. É a mesma coisa você dizer: ah, eu sei fazer um bolo, mas você não sabe o que você coloca no bolo. Você não sabe qual a receita desse bolo, quais são os ingredientes. Então, para eu poder criar um método falando de dores da alma, falando de dores que somatizam, eu precisaria ter um contexto de saber o que eu estou passando, porque eu vivenciei tudo isso. A minha trajetória, falando rapidamente, eu tive um pós-parto bem complicado do meu segundo filho, tive uma depressão, onde eu sentia muitas dores no meu corpo, e eu fui fazer uma massagem, e essa massagem foi pior do que foi como se fosse uma agressão. E quando eu comecei a estudar sobre as dores do corpo, fazer toda a parte de estudo mesmo para criar o meu método, eu comecei a entender o porquê daquelas dores. Por que que aquela massagem, para mim, que algo era tão benéfico para tantas pessoas, para mim tinha sido uma experiência horrível. E se hoje eu trabalhava com massagem e atendia pessoas, eu não queria que ninguém passasse por aquela mesma experiência. E eu fui entender, através do autoconhecimento e de estudos, que tudo aquilo que eu tinha vivenciado é porque a minha alma estava tão ferida que estava transferindo essas dores para o meu corpo. Em qualquer toque que eu sentisse, em vez de ser um mecanismo de relaxamento, de uma sensação boa, era como se meu corpo reagisse negativamente. Era como se fosse uma agressão. Então, a musculatura física, ela contraía ainda mais. Que é o que acontece em muitas pessoas que, às vezes, têm alguns traumas de infância, que nem sabe que tem esses traumas, porque a mente da gente faz um mecanismo de proteger e você esquece de alguns casos de abuso sexual, às vezes na infância, quando você vai tocar na pessoa, a pessoa diz: não, eu não gosto de massagem. Não estou dizendo que são todos os casos, Sim. mas que acontece da pessoa ter uma resistência ao toque. Pessoas que têm fibromialgia, que é uma doença hoje que está se tornando muito comum e principalmente cada vez mais em jovens, que são dores profundas em várias partes do corpo. Até no couro cabeludo essa pessoa sente muita dor, que é um mecanismo de defesa. Entra num processo inflamatório muito grande. Então, quando você vai fazer o toque,
o corpo entende que ele está sendo agredido, a musculatura contrai. Então, a massagem ela tem que ser uma técnica totalmente diferente, tem que ser algo permitido pelo subconsciente e pelo organismo, de forma química, física e biológica, para que a pessoa possa realmente romper as barreiras, baixar esse mecanismo do muro que se cria, quando a gente estava falando, das relações, para que eu possa ter acesso àquela dor. E aquela dor ela possa ir gradativamente sendo aliviada. E quando tudo isso acontece, que não é mágica, aí é a questão dos processos de você se permitir entender. Quando alguém chega no meu espaço, eu já entendo que ela precisa de ajuda. Ela já veio consciente. Porque a maioria das minhas clientes, eu já até estava brincando com o Cássio de manhã, eu aqui, a minha cliente mandando mensagem no Instagram dizendo assim, Yara, por favor, volta. Tô te esperando. E a gente vê toda essa questão de como vai criando a consciência de que aquele bem-estar pode ser algo contínuo e que não é uma dependência, tá? Mas aqui é qualidade de vida. Diferente de um medicamento que você toma e ele vai atingir o teu corpo em outros órgãos, a massagem ela vai te dando uma qualidade de vida de expansão, de crescimento, de alívio, de você dizer assim, poxa, eu posso fazer algo por mim. Até eu mereço, porque algumas pessoas ainda têm a concepção de dizer assim, nossa, massagem é luxo, é só para quem tem dinheiro. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer massagem. Então, tudo isso você vai parar e raciocinar, poxa, mas você não tem tempo de receber algo que vai melhorar a tua qualidade de vida? Que vai te trazer algo benéfico, que te vai melhorar a tua qualidade de sono, vai melhorar o teu intestino, vai melhorar a tua mente, sem tu precisar tomar uma medicação? Então, assim, todo esse processo, como você mesmo disse no início, eu fui procurar ajuda médica e não tinha um diagnóstico. E o que é mais conflituoso é você procurar ajuda médica e você achar que tem uma doença física, fazer vários exames e graças a Deus tá tudo bem. Isso, graças. Porque a gente não quer que chegue ao ponto de estar ruim, Sim. porque às vezes as pessoas vêm quando já tá numa fase que não tem, sabe? A doença ela já ficou crônica. E quando você tem essa consciência de dizer assim, não, tem alguma coisa errada. Eu preciso de ajuda. E os exames não dão nada, aí você traz essa consciência de dizer assim, poxa, tem algo que eu preciso fazer urgente para que isso não se agrave. Então, tudo isso, eu tenho certeza que esse chacoalhar, esse pontapé inicial, transformou a tua vida. E como você estava falando, o poder da palavra. Quanto conhecimento você tem guardado e hoje você está espalhando para o mundo. Olha que coisa linda. Poderia se guardar, né? Você falando, eu fui professora, eu impactei várias pessoas aqui, de onde eu trabalhei, de onde os meus alunos. E hoje você está impactando muito mais. Então, eu vejo muito isso como meu propósito de vida hoje. De não guardar, eu digo assim, a sinergia, né? A massagem sinergia não é minha. É um método que eu recebi como graça, como estudo e estou me aprofundando cada vez mais, mas é para capacitar outras pessoas. É para estar aqui no Pode Voar, também transformando, interagindo, né? Transformando com outras pessoas. Que eu acho que isso é o principal. A gente não pode guardar, a gente tem que espalhar, a gente tem que compartilhar. Verdade. Tu sabe, Yara, tô falando, né? Eu tenho duas filhas, eu tenho 3 filhos, né? Um rapaz e 2 meninas. Então, elas me cobram muito a questão da alimentação. Sempre cobraram. E eu nunca dei valor. Sim. Eu adoro uma chuletinha, carne que tenha gordura. Uhum. E aí elas olhavam pro meu prato e entristeciam, né? Mãe, mãe, tu tem que comer mais verdura, mais fruta e tal. E hoje, depois que eu passei por todo um processo, né? Que eu hospitalizada e tal, nesse processo aí que não tinha nada, eu entendi e fui buscar. Eu me retrocedi e me dei abertura para mim. Hoje, eu não consigo, se eu for comer um churrasco, por exemplo, eu vou
É um limite muito menor, muito pequeno. Eu dei mais valor para fruta, para verdura. O teu físico fica mais leve. Sim. Dá a impressão que até a tua alma parece que fica também mais leve, né? Eu tô falando isso aí, era para contribuir com o teu conteúdo, porque como as pessoas, alguém pode se identificar com isso também. Pouco refrigerante, limita a cerveja, porque o organismo, ele nem sempre vai estar disponível para desintoxicar tudo aquilo que tu coloca para dentro, né? Sim. E como é bom quando tu começa a olhar para ti e perceber que tu tem que dar valor para tudo aquilo que te mantém em pé, que é a tua vida, né? Que é o teu físico, teu ajuda no emocional, exercícios físicos, por exemplo, né? Sim. Eu evitava também, até por causa do tempo. Eu sei que muitas pessoas aqui que estão ouvindo, como é que eu vou ir para academia? Como é que eu vou fazer exercício? Eu não tenho tempo. E realmente, a velocidade da vida é tão grande que tu acaba diminuindo o teu tempo. Mas no momento que tu tira um tempinho para isso, olha, o valor é imenso e tu fica com mais energia para viver, para pensar. E como é bom tu conversar com as pessoas sorrindo e levar alegrias para elas, né? Sim. Porque falando em alegria, né, a próxima nossa conversa, assim, mas como é que tu é alegre, Zete? Como é que tu é alegre? Tu não tem problema? Eu tenho problema. Todo mundo tem, né? Eu vivo dizendo para minhas colegas assim, sabe? Eu mato um leão de manhã, de tarde eu mato um urso e à noite é assim os dois predadores menores ainda antes de pegar no sono. Mas a gente tem que conversar com as pessoas sorrindo, porque ninguém tem culpa. Sim. Aí tu falou nos pais, tu falou nos avós, ninguém tem culpa. Eles eram assim. Sim. Eles foram criados assim. Sim. Cada um oferece aquilo que tem. Sim. E se tu oferece uma palavra amargurada, não significa que tu seja amargurado. É que tu aprendeu isso, tu tem isso dentro de ti. E o que tu vai te doar? Eu prefiro doar meu sorriso, prefiro doar a minha motivação, o meu tempo com esse espaço para contribuir com pessoas, porque com certeza o universo vai retribuir de maneira generosa comigo. Você concorda, Yara? Totalmente. E eu compartilho muito dessa mesma... primeiro falando sobre a alimentação, que foi o que você primeiro abordou, né? E hoje, justamente de manhã, eu estava falando isso, que a questão da alimentação, que eu sempre falo muito com as minhas clientes, e eu falando sobre o glúten, eu estava comendo um pãozinho delicioso ali, fazendo já propaganda, viu, Sandra? Oi, Sandra! Eu digo assim, gente, eu tenho que levar esse Sandra é uma pessoa maravilhosa, faz uns bolos assim, olha, sensacional. Eu sou apaixonada. Eu tenho muita intolerância a alguns alimentos, principalmente ao glúten. E eu falando assim, ai meu Deus, que pãozinho maravilhoso, sem glúten, comendo sem culpa. E esses alimentos que são tão inflamatórios para o nosso corpo, que como você disse, chega um momento que parece que pesa tudo. E isso vai cada vez mais ficando difícil para o corpo ir conseguindo se desintoxicar. Quando eu vou fazer a massagem, uma das partes que a gente trabalha é a parte do intestino, que é o segundo cérebro. E a gente toca e vê o quanto aquela pessoa tem inflamado, o quanto sente dores, o quanto tem restrição. E ali ela já sai de um processo melhor. E aí a gente vai trabalhando a questão da água, que é algo que eu sempre me pastoro, me vigio muito e cobro muito quem está ao meu redor para beber água. O nosso corpo precisa de água e a gente não tem essa consciência de como os nossos órgãos vitais, como eu trabalho dentro da parte da estética integrativa, muitas pessoas, quando eu vou tocar, a pele extremamente seca por conta da desidratação, porque o corpo é tão perfeito que ele não vai puxar a água dos órgãos vitais, então ele vai logo puxar a água da pele. Então todo esse contexto até da questão da tua imagem pessoal, do envelhecimento precoce, é contextualizado dentro da alimentação. Uhum. E aí, vindo de tudo isso que você falou, de abordando justamente essa questão de você
ter essa autoanálise, de ter essa autoconsciência, de melhorar, fazer exercício físico, de melhorar a alimentação. É um processo, e é um processo de um dia após o outro. Se você não começar fazendo as pequenas coisas, você nunca vai conseguir alcançar as grandes coisas. Então, quando eu falo para minha cliente, eu digo assim, olha, eu tô junto de você, eu tô com você. A gente tá nesse processo de melhorar a qualidade de vida, você não tá sozinha. E aí eu sempre pergunto, e aí, como é que tá a água? Tá bebendo? Ela vai entendendo que aquilo ali, ela tem que andar com a garrafinha de água do lado, que aquilo ali vai melhorar o intestino dela, vai melhorar a qualidade do sono. Com o exercício físico, ela pode encontrar algo que lhe dê prazer, porque se é algo difícil, tem que ser algo prazeroso, e é importante comer muito bom. Então, escolher os momentos que você vai dar prioridade para comer um bolo, que eu tava falando pro Cássio, eu disse, gente, a minha petição é bolo. Então, eu sempre escolho, eu digo, vou comer numa data comemorativa, vou comer um bolo mais saudável. Então, são as nossas escolhas. Então. E as escolhas de vida fazem com que a gente faça uma trajetória melhor, mais tranquila, mais suave. E esse bem-estar vai automaticamente refletindo no nosso humor. Quando você fala, eu tenho um leão para matar, eu tenho um urso para matar, mas eu não me abato com isso. Tem aquele momento que a gente diz assim, eita, eu tô cansada, né? Cansei. Respira um pouco, né? E continua, mas continua de forma leve. As pessoas não têm culpa, elas não sabem o que está acontecendo na tua vida. E você tem uma opção. Ou você é bênção ou você é maldição. E quando você é bênção, a bênção vem até você. Então não tem por que distribuir mau humor, ser mal educado, não gerar gentileza. Às vezes a forma de agradecer é algo simples que a pessoa te faz, te servir um copo de água, ter atenção com você e você retribuir com um sorriso, já torna a vida daquela pessoa mais alegre. Dá um abraço, eu gosto muito de abraçar as pessoas. Então, assim, às vezes tudo que a pessoa precisa de um abraço, é muito certo isso. Não é você nem sentar, nem nada, é só você acolher. Esse acolhimento é muito importante, sabe? Até realmente quando a gente chega em casa, eu digo assim, acontece muito, tá? A gente trata bem as pessoas de fora e os de casa a gente dá o coice, né? Também. Né? Largar. O estresse, a gente acaba... não vou tratar todo mundo bem fora e em casa eu descarrego toda a minha energia. Gente, a nossa casa é um lugar sagrado. Então, hoje eu mentalizo muito para que o meu lar ele seja harmônico, para que os meus filhos eles estejam bem. Mesmo no momento de estresse, estressou ali, baixa ali, respira e volta à vida normal, não continua, não arrasta essa corrente no decorrer do teu dia, não torna a vida da outra pessoa mais difícil, tenta aliviar. A nossa família é a nossa equipe base, é o nosso time principal. Então, a gente tem que estar sempre unido, tem que estar sempre fortalecido, para que a gente possa ter forças para enfrentar os leões lá de fora. Porque não tem como você ser uma pessoa, eu digo assim, tudo à base. Não tem como você viver uma vida de farsa, de máscara. Uma hora cai. Não tem como você tentar aqui na internet transparecer ser uma pessoa. Sou uma pessoa. Eu até brinquei. Eu disse assim: a Patricinha meio aqui no meio da natureza se adaptando. Mas no contexto de que eu amo a natureza, mas como eu vivo num contexto de metrópole, de trânsito, de carro, a gente bota salto, a gente bota brinco. Eu amo a natureza. Minha conexão é com a natureza. Mas estar no meio dos bichinhos é algo novo para mim, não é do meu cotidiano. Não sei se você viu, pássaros aqui passam em todo momento, né? Sim. Até por isso que eu Pode Voar, né? Por inspiração, né? Porque eu moro no alto aqui, né? Então os pássaros seguindo o voo. Não, privilégio. Nossa! Eu digo assim, é o maior presente que a gente pode ter, é viver em contato com essa natureza. Porque a nossa conexão real, nós viemos da natureza, nós somos terra. E nada impede
tá? Que tu vá de encontro à natureza com o teu brinco, Sim, com o teu exato, batom, quem você é. né? Exatamente. Eu, quando aqui tem muito pinhão, é a terra do pinhão, da araucária, né? Então, mês de junho, julho, no inverno, é o mês do pinhão. Então, é normal a gente entrar na mata, se Sim, aventurar sim, a juntar os pinhões, sim. né? Eu levo meu batom na Sim, bolsinha, claro. mas olha, e chega lá, dá um vento, Dá aí um vai, close. vai descascar os Né? lábios. Não, tem que andar até pra natureza. Por quê? Sim. Porque a natureza merece, porque tu bela, merece, tu tem que isso. viver o você. Você, a tua essência. Exato. Não é você se caracterizar e passar uma falsa imagem, deixar de ser quem você é da tua essência para se montar num personagem. Isso não sustenta. Acabou essa fase de viver de farsa na internet. Chega uma hora que a máscara cai. Quem não é autêntico não se mantém. Não se mantém. Então, assim, a sua autenticidade, a tua essência, a tua verdade tem que ser preservada. Hoje eu trabalho com toda essa parte de energia, mas a minha característica é essa. Eu falo muito. Da forma que eu sou aqui, você em qualquer lugar do mundo. Com o meu sotaque, que brincou muito, que é muito característico. E eu falo muito da minha terra, do meu Nordeste, porque eu amo. Você é natural de lá? Eu sou natural de Aracaju, Sergipe. Sou sergipana. Nossa! Nossa! E aí, mas moro há muitos anos no Ceará. Então eu sou apaixonada pelo meu Nordeste. Para onde eu for, em qualquer lugar do mundo, eu vou vender o meu estado, porque eles são pessoas acolhedoras, são pessoas que têm a sua característica de raça, de fibra, de mulheres fortes, de homens realmente de uma imagem muito forte, muito marcante. E então, assim, eu tenho muito orgulho de onde eu venho, da minha origem, da minha ancestralidade. Então, eu não posso tirar isso de mim. Se eu tentar maquiar, vai chegar uma hora que como eu vou vender essa energia? Vender no sentido de que as pessoas acreditem. Porque é isso que eu acredito. É nessa verdade absoluta. Então, assim, quando eu chego, eu digo assim, tem que ter autenticidade. Tem que ter essa característica de botar a cara e dizer assim, eu sou assim. Essa é a minha verdade. Eu sou a Elisete, professora, que estou aqui no Pode Voar, acreditando no meu sonho, que quero empoderar mulheres, empreendedoras, pessoas que têm o mesmo propósito de vida. E é muito lindo isso, porque encoraja outras mulheres a falar a sua verdade. Não precisa ser quem você não é. Seja você, que já é lindo demais. Obrigada, querida. Tu sabe que tem outra situação que eu também, estudando nos meus, eu sou um pouco, digamos assim, autodidata, eu tiro as minhas conclusões, faço várias pesquisas e tiro as minhas conclusões com os meus sentimentos, adaptando aos meus sentimentos. Uma situação, você falou assim, o intestino, realmente, a própria ciência já está mostrando que o intestino já se chama que é o segundo cérebro, né? Que se tu não tratar bem, reflete em todo o organismo. Mas eu tenho outra situação que eu valorizo muito também, que é o cérebro. Sim. O que eu penso? Tudo aquilo que tu coloca dentro do teu cérebro, ele vai acostumar. Talvez não na primeira, não na segunda, não na terceira. Você falou no início em fibromialgia. No momento que eu aceito que eu tenho fibromialgia e que eu tenho essas dores e que eu vou tomar remédio, que eu agora não vou fazer isso porque eu tenho dor, o cérebro, na minha concepção, Sim. tá, Yara? Ele assimila que tu não tem condições e ele não vai te dar condições para te seguir. Sim. Eu, há um tempo atrás, pensei que tinha fibromialgia, né? Talvez até tivesse, não fui buscar um diagnóstico, mas no momento que eu percebi que eu tinha dores no corpo, eu fui tratar essas dores como? Emocionalmente. Procurar a origem. Procurar a origem. Tá, mas por que me dói o braço? Então tá faltando movimento. Sim. Você falou também que uma massagem faz bem, né? Sim. Eu achava que massagem era coisa de, eu vou tirar tempo para fazer uma massagem. Eu faço agora, Sim. sabe? De 15 em 15 dias eu tenho um horário que eu faço e eu não abro mão. Sim. Eu não abro mão porque se fez bem para minha saúde,
me alavancou aquela energia para continuar andando, caminhando e vencendo, né, os obstáculos. Eu não quero parar com isso, né? E eu quero entrar num momento também, Yara, antes da gente, né, concluir o nosso assunto, que também eu tenho muita espiritualidade. E eu acredito que também é importante a gente trabalhar o nosso espírito, ou seja, a nossa alma, enfim. Não sei como é que é teu trabalho, mas não só o corpo físico, não só a situação física, mas buscar também um auxílio emocional na área da espiritualidade. Sim, Quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando assim em igreja, religião. em religião, né? Eu estou falando na busca de um propósito. O que que é fé? O que que é perseverança? O que que é acreditar, né? E aí volta toda aquela questão que a gente tinha falado no início, né? Quando a gente acredita, o universo entende que tu acredita e ele te entrega. Essa aí merece. Ela confia e eu vou entregar para ela, né? Agora, aquele que vem, dá 2 passos e cai, o universo também entende que ele ainda está precisando de auxílio. Então, eu vou ter que movimentar algo aí para que essa pessoa tome uma iniciativa de buscar um auxílio. Agora, eu estou falando na espiritualidade, porque o auxílio físico é importante, mas eu acho que tudo caminha junto, né? O que que tu traz dentro do teu trabalho, assim, para contribuir um pouquinho com isso? Dentro desse mesmo contexto que você falou, eu também sou uma pessoa que sou espiritualizada, procuro manter a minha espiritualidade em dia, que é o que nós todos precisamos, é a Sim. grande base. Eu sou cristã, então, mas eu aprendi muito na minha trajetória. Eu venho de uma família católica, falando um pouquinho de religião, onde minha mãe foi freira há 20 anos, eu sou filha de uma ex-freira. Nossa! De uma família com uma base muito forte católica e de uma mulher extremamente de princípios e valores não religiosos, mas cristãos, de ajudar o próximo, de servir, e tudo isso impactou muito a minha vida. Mas cresci dentro da igreja católica, mas chegou um momento que aquele contexto não era mais suficiente para mim, então eu precisava ter as minhas próprias descobertas, precisava romper fronteiras da religiosidade, que eu respeito, e hoje eu digo assim, graças a Deus que eu rompi, porque hoje a minha mente é muito mais livre e aberta, e hoje eu aceito as pessoas como elas são e vejo a semelhança que elas têm com meus irmãos. Então, para mim, na minha concepção, somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. O que nos diferencia é a forma que tratamos as outras pessoas. O que vai fazer você ser melhor é a forma que você trata a outra pessoa, a forma que você respeita a outra pessoa, das escolhas que ela faz. Você não é responsável pela escolha daquela pessoa, mas você é responsável a forma que você trata essa pessoa, a forma que você respeita as escolhas dessa pessoa. Então, qualquer pessoa que chega até mim, independente de crença, de credo, de religião, de sexualidade, sempre vai existir primeiramente esse respeito e acolhimento, de entender que é um ser humano, que assim como eu preciso dele, ele naquele momento está precisando de mim. E aí eu trabalho muito nessa questão da massagem sinergia, do estar acessando o teu corpo, a tua mente, que eu sempre falo, a tua CPU, que é o teu cérebro, que é onde correm todas as conexões do nosso corpo. Então, quando eu faço acesso da massagem e eu entro em conexão, de me conectar realmente, tanto espiritualmente como fisicamente com aquela pessoa, eu peço permissão para que aquele corpo me dê o acesso para que eu possa fazer a identificação das dores. É como se eu estivesse pedindo permissão à célula para poder acessar. É tanto que dentro disso, da técnica que eu faço, dentro da sinergia, que é uma técnica que causa analgesia, uma sensação de dormência no local onde a pessoa sente aquela dor, que é uma dor como se é sempre a mesma fala. A dor é como se fosse da ponta de uma faca entrando na musculatura, que é diferente da dor de musculatura de exercício físico.
que você faz uma massagem miofacial e a pessoa diz assim: ai, dói, mas relaxa. A dor de quem tem essas dores da alma, que são justamente isso, como você falou sabiamente, você pode destravar a tua mente para um mecanismo de dizer: eu não sou assim. Eu estou assim, mas eu posso reverter esse quadro. Em todo um contexto, obviamente, de alimentação, exercício físico, porque não existe você trabalhar só um lado e você achar que o outro vai ser resolvido. Tudo tem que existir uma integralidade. Por isso que eu trabalho também com outros profissionais da área da saúde, com psicólogo, psicanalista, Com porque é certeza. um conjunto. É um conjunto. E aí, quando a gente faz esse acesso de permitir a espiritualidade, de acessar e respeitar o outro, porque eu não posso invadir o teu espaço, eu tenho que primeiro te respeitar e te aceitar, para que eu possa ter acesso, eu tenho uma conexão com aquela pessoa. Aquela pessoa se permite ser acessada, ela se sente segura. Os muros são baixos, são rompidos. E aquela dor, ela vai sendo externalizada, eu vou identificando, o mecanismo de permissão da célula vai sendo acessado e vou fazendo aquele trabalho de analgesia no local. Quando a pessoa termina a massagem, ela sente uma sensação de alívio, baixa o cortisol, todo o sistema linfático começa a trabalhar, o sistema venoso começa a trabalhar normalmente, baixa a pressão arterial, ela começa a sentir uma sensação de bem-estar e de leveza no corpo. E o que acontece? O sono vem, porque o corpo relaxa totalmente a musculatura, e é o que eu sempre indico, finalizando a massagem, recomendação de 15 minutos para você dar um reset no teu cérebro. Você vai dormir. Não é o sono da tarde, nem o sono da beleza, nem o sono da noite. É um sono programado para você resetar e começar uma nova jornada. É explicado isso no início da massagem. Eu sempre pergunto o que é que a pessoa vem buscar. Eu preciso entender se ela quer isso, porque não adianta eu fazer um processo se a pessoa não permitir. Eu preciso da permissão daquela pessoa. Tanto energética, espiritualmente, nós somos alma dentro de um avatar, dentro de um corpo. Isso é fato. Independente de crença, de religião, nós somos uma alma num corpo. Então, eu preciso da permissão dessa alma para acessar esse corpo. Então, tá tudo conectado. Você falando aí, eu também aqui pensando, né? Tem uma situação que eu acho bacana trazer aqui para o podcast. Quando você fala em respeitar o outro, eu também concordo, mas eu acho que a gente tem que também respeitar a si mesmo. Sim, Por exemplo, assim, ó, já aconteceu em muitos momentos na vida de muitas pessoas, por exemplo, uma amizade, né? Você Sim. tem uma amizade que ela é tóxica, que ela te incomoda, que ela não agrega, né? Então, o respeitar a si mesmo é dizer assim, chega. sim, Ela escolheu ser assim, eu dei oportunidades, eu dei sugestões, eu criei situações para auxiliar e não houve um progresso desta pessoa. Então, o que que eu posso fazer? É ir embora, seguir em frente. é seguir em frente. E não significa encerrar uma amizade. Sim, Apenas se distanciar e buscar, continuar o teu caminho, que Sim. o teu caminho seja leve. sim, E isso eu acho que é uma situação de respeito com você Sim. e com a pessoa que escolheu permanecer. sim, Agora, se um dia ela voltar de mente aberta, de olha, eu preciso de apoio, eu acho que está na hora também de dar uma oportunidade, né, para essa pessoa, para ela melhorar a si mesma. sim, Eu só quero contar um fato que aconteceu ontem. Eu dei uma carona para uma colega minha, ela tinha uma consulta em outra localidade e ela não dirige fora e ela pediu então que eu levasse ela. Levei. Aí ela fez um comentário comigo. Ela disse assim: tu te lembra 3 meses atrás que eu fui lá na tua casa te pedi um ombro e tu não foi nada generosa comigo, embora educada, mas tu não passou a mão na minha cabeça? Daí eu disse: me desculpe, porque eu não queria te ofender. Diz ela: tu jamais ofendeu. Porque as tuas palavras foram doce, mas me fizeram pensar.
E eu consegui fazer 80% daquilo que tu me sugeriu. E a minha vida mudou. E eu tô muito feliz e eu sou muito grata por isso. Então, como é bom quando tu consegue ajudar alguém e que essa pessoa também aceita ser ajudada. Sim. E o ajudar é respeitar. É o respeito, é o limite. Eu não tô preparada. Ou eu estou me preparando, ou eu quero me preparar. Eu acho que tem tudo, né? Eu até comentei contigo no início do podcast. Eu disse: olha, eu abri esse espaço na coragem, porque o objetivo é motivar pessoas. E da forma que a gente consegue fazer, a gente está fazendo. Sim. Não é para avaliação, não é para dizer, eu vou te dar nota 10, nota 1000, não é uma avaliação. E sim uma questão de compartilhar informações para fazer com que essas pessoas se motivem também. Então, Yara, eu vou partir para os finalmente. Eu sempre faço uma pergunta final, que não vou fazer agora. Eu gostaria que antes de eu fazer a pergunta final sobre alçadas de voo, tá? Eu gostaria que tu colocasse para esse público, né, que está nos assistindo, tu já falou sobre o teu trabalho. Como é que faz para entrar em contato com a Yara? Pronto. Hoje nós estaremos realizando aqui, lá na pousada da Sandra, né, no Recanto da Mata, nesse espaço tão acolhedor, de tanta natureza, um workshop, As Dores da Alma que refletem do Corpo, que é um workshop que a gente acabou vendo a oportunidade de fazer, queria ter tido mais tempo para ter uma divulgação maior e melhor, mas eu acredito que as pessoas certas vão estar hoje e haverá outras oportunidades. Mas eu fico total disposição de qualquer pessoa que estiver assistindo esse podcast, que tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre o método Sinergia, tiver interesse de se capacitar, que esse é o meu propósito, realmente é multiplicar, trazer mais profissionais realmente para trabalhar dentro dessa metodologia de acolhimento, de transformar, impactar vidas. Pode acessar o meu Instagram, que é @Yara com Y, Mendes Tética. Yara Mendes Estética. É bem fácil, já aparece logo de cara. Lá tem o meu contato, pode entrar comigo, pode entrar em contato tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp, eu fico à disposição. Lá em Fortaleza eu atendo num espaço físico onde eu tenho parceria num salão, que é um salão onde a gente trabalha em muita harmonia. Eu tenho muito orgulho da minha parceria com esse espaço, que é o AP Conceito, onde a gente faz um trabalho de integralidade com todas as mulheres que nós atendemos lá. É um atendimento totalmente humanizado, diferenciado e principalmente personalizado, porque nós entendemos que cada um é único e especial. E dentro disso, eu também faço atendimentos domiciliares. Hoje eu faço atendimento mais restrito para pessoas de mais idade, que têm limitação em sair de casa. Então, eu fecho uma vez por semana a minha agenda para fazer esses atendimentos. E aí, dentro desse contexto, estamos aí com a agenda de cursos para 2025 bombando, se Deus quiser. Que maravilha. E muita coisa boa vindo. Que bom, Yara. A gente percebe que tu tem uma aura maravilhosa, Obrigada. né? Eu acho que tu consegue fazer um bom trabalho, sim, tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que só pelo fato da tua serenidade, da tua paciência, a gente vê que tu é uma profissional bem engajada aí, né? E desejamos aí um 2025 cheio de prosperidade Amém. e realizações, né? Mas então, vamos à pergunta. O Pode Voar, ele é sobre alçadas de voo, né? Olha só, quem era Yara e onde ela está voando hoje, né? Está longe, né, Yara? Então, assim, que mensagem tu gostaria de deixar para as pessoas em relação a isso, em relação a alçadas de voo, em relação ao Pode Voar, o que tu deixaria de mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo? Dentro de tudo isso, como você falou, quem era a Yara e onde ela está hoje. Assim como um pássaro que você vê voando na sua janela, eu também era uma pessoa que via os pássaros voando de dentro de uma janela, mas só que muito limitada. Limitada não por pessoas, mas limitada por mim mesma. Então, quando eu tive dimensão de que eu poderia voar mais alto e de que esses meus voos impactariam vidas, transformariam vidas, eu entendi o meu propósito.
Então, o Pode Voar, esse nome, quando você me falou, eu fiquei muito emocionada, porque tem uma simbologia muito forte na minha vida. Eu sempre falo que eu sou um espírito livre, de querer conhecer culturas, pessoas e querer entender. Eu amo pessoas, isso me apaixona. Poder cuidar delas é meu propósito de vida, poder impactar a vida delas, nem que seja com uma palavra ou com um abraço, realmente é isso. E quando falo pode voar, eu me imagino voando muito, muito, muito alto e levando sinergia para todo mundo. E fica o convite para você, que é mulher, que é mãe, que está aí na sua casa assistindo esse podcast, a fazer novos voos, que você tem esse potencial de ir muito mais além da janela da sua casa, e se libertar de tudo que te aprisiona. Então não se limite a nada nem a ninguém. O teu potencial é muito grande, você pode voar muito, muito mais alto. Que legal. Obrigada, Yara. Eu que agradeço. Obrigada pela tua participação, por trazer esse conteúdo que enriquece demais, né? Não só a página, como nós, como seres humanos, né? Sim. E dizer aqui, então, para o público que está nos assistindo, que o estúdio aqui está à disposição para pessoas que queiram falar sobre as suas alçadas de voo, por assuntos que venham contribuir com outras pessoas e que se engajem conosco nesse trabalho aí de fazer um exército, né, um exército do bem em relação a quem gostaria também de ser livre e de voar, de realizar os seus sonhos, então. Encerramos hoje esse trabalho com essa magnífica história. Obrigada, Yara, por tudo. Agradeço. E seja sempre bem-vinda em São Francisco de Paula. Obrigada, eu que agradeço.